Dementes. Top 6. Descobertas mais misteriosas da Terra. Ainda assim, depois de milhões de anos da criação do nosso mundo, um contínuo avanço tecnológico em conjunto com múltiplas descobertas, chegamos à conclusão que desconhecemos completamente o nosso planeta. Nele estão armazenadas milhares de objetos que representam histórias, culturas e até assombrosos e inimagináveis mistérios que têm sido extremamente difíceis de decifrar. E o mistério consiste em que, apesar de tantos estudos feitos por diferentes pessoas extraordinariamente inteligentes, não puderam sequer entender a sua criação. De fato, foram encontrados objetos misteriosos que, apesar de serem estudados por muitos anos, não possuem nenhuma explicação. E é por isso que hoje te trouxe um top com 6 descobertas mais misteriosas da Terra. Desde esferas de pedras perfeitamente esculpidas, que datam do ano 200 a.C., até figuras enormes de animais das quais se desconhece sua procedência. Que estranho é tudo isso que eu te contei, não é verdade? Se você deseja saber mais sobre esses estranhos achados, fique à vontade. Isso é Dementes! E sem mais delongas, comecemos! 6. As esferas da Costa Rica, as perfeitas bolas alienígenas. Estas enormes bolas de pedra que você vê na tela estão localizadas no sul da Costa Rica e são consideradas uma completa raridade. Isso porque sua fabricação começou por volta de 200 a.C. e supostamente foram feitas por indígenas locais. Estas pedras monstruosas não só parecem enormes, mas também estranhamente perfeitas. E você ainda se pergunta por que eu digo que é uma raridade. Bom, agora você pode se perguntar como raios as fizeram tão redondas. Se naquela época o máximo que se podia fazer eram picaretas e machados. Bom, as esferas da Costa Rica foram elaboradas a partir de materiais como granito, gabbro, calcário ou anerito, sendo o gabbro o material mais comum. Elas também possuem tamanhos diferentes, como diâmetros que variam de 7 centímetros a 2,66 metros, quase tão grandes quanto o coração das pessoas que emprestam a conta do Netflix. Enfim, graças a estas perfeitas esferas de pedra, surgiram diversas hipóteses que buscam explicar a função das mesmas e os métodos usados para esculpi-las. Há aqueles que sustentam que elas serviram para refletir as posições dos astros e os planetas. Outros afirmam que elas foram transladadas por extraterrestres, já que o material do qual foram feitas não se encontra nessa zona. Isso é muito louco, não é verdade? Sem dúvida, um achado um tanto estranho. 5. Disco genético, o misterioso disco pré-colombiano. Fabricado há mais de 6.000 anos, este curioso disco foi encontrado na Colômbia. Possui forma de roda e tem esculpida uma série de imagens sobre sua superfície. Você também não sabe por que raios esse disco é estranho? Bom, são duas características que fazem deste disco um mistério e são, primeiro, sua elaboração e segundo, as imagens que possui. Primeiramente, o disco é feito de um material semelhante ao granito, denominado lidita. Este material normalmente se encontra disposto em camadas. Estas características que faz com que ele seja muito difícil de trabalhar sem quebrá-lo. Soma-se a isso o fato de que é extremamente duro, inclusive com a tecnologia atual. Ainda representaria todo um desafio esculpi-lo. Incrível, não é verdade? Isso sem mencionar suas imagens. Essas raras impressões no disco parecem ter as diferentes fases de desenvolvimento embriológico humano. E, obviamente, estas imagens representam conhecimentos que não correspondem à sua época. Ou seja, como raios poderiam saber disso? Pois para poder conhecer estas diferentes fases de desenvolvimento, seria necessário o uso de um microscópio. Então, como eles puderam fazer esse disco genético? É um mistério total. 4. Codex Gigas, a Bíblia do Diabo. O Gigas é um livro de grandes dimensões que está guardado na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo. Foi criado no início do século XIII e é considerado o maior manuscrito medieval de todos, ou pelo menos dos que já conhecemos. O mistério deste livro assustador é a história que está por trás dele. Diz que foi escrito por um monge chamado Hermann. Este homem foi preso por ter quebrado seus votos monásticos e posteriormente foi condenado à morte. No entanto, nem tudo estava perdido, porque foi dada a opção de ser perdoado caso escrevesse um livro. Parece fácil, não é? Mas
O problema é que este livro, além de ser extremamente grande, tinha que ser escrito em uma noite só. O monge Hermann estava consciente que se tratava de uma façanha impossível, por isso decidiu fazer o pacto com o próprio diabo para poder terminar este livro a tempo. O diabo concordou, mas em troca de o ajudar, o Hermann tinha que lhe dar a sua alma e colocar uma imagem dele no livro. Embora esta história pareça absurda, houve provas consistentes de que o livro foi escrito por uma única pessoa e que, pela forma como foi escrito, não há sinais de cansaço. Ainda se discute se este livro realmente foi escrito em uma noite. Os cientistas mais céticos concluíram que levou cerca de 25 a 30 anos para ser escrito. No entanto, graças aos estudos que foram realizados na tinta utilizada para escrever, concluiu-se que o livro, na verdade, foi escrito num espaço de tempo de 24 a 72 horas. Isto sim é uma completa loucura. É um mistério que provavelmente nunca se encontrará uma explicação razoável. 3. As linhas de Nazca. Figuras do outro planeta. As linhas de Nazca são uma série de geoglifos ou figuras de grande tamanho que chegam a medir até 300 metros. Elas se encontram localizadas no deserto de Nazca, em Palpa, no Peru. Acredita-se que foram elaboradas nos anos 100 a 30 depois de Cristo. Inclusive, diz que as mais antigas puderam ser criadas antes da data já mencionada. E o que são esses arranhões no chão? Bom, estes geoglifos representam várias espécies de animais, também formas geométricas como triângulos, espirais, retas, etc. E, obviamente, estas figuras só podem ser distinguidas a partir do céu, devido às suas grandes dimensões. E, como sempre, qualquer coisa rara no nosso mundo, as linhas de Nazca foram alvo de especulações sobre o seu verdadeiro propósito. Mas a mais aceita de todas elas é que teve uma função astronômica, isto é, essas linhas serviram para orientar o nascer e o pôr do sol, bem como foram usadas como calendário astral. No entanto, esta teoria não é totalmente correta, devido a importantes fatores que não foram levados em conta, tais como a elaboração destas linhas foram progressiva, o ambiente sociocultural era diferente, e há também o fato de que eles não são os únicos geoglifos na Terra, pois existem mais espalhados por todo o mundo. E você, sabe qual o verdadeiro propósito desses poucos desenhos estranhos na Terra? 2. As figuras de Rapa Nui, as estátuas da Ilha de Páscoa, também chamadas de moais. Estas enormes e estranhas figuras se encontram situadas na Ilha de Páscoa, região pertencente ao Chile. São raras estruturas que foram elaboradas por indígenas com nada mais e nada menos que pedras vulcânicas. Parece incrível, não é? Estas estátuas gigantes são tipos bonecas Barbies, pois vêm em diversas silhuetas e tamanhos, a maior chega a medir até 3 metros de altura. Enfim, chegamos à sua esquisitice, pois a incógnita que rodeia os moais não é apenas o seu local de entalhamento, mas também a sua transferência. Costuma dizer que os indígenas da zona, para a elaboração de um moai, primeiro escolhiam uma pedra que, naturalmente, se encontrava nas proximidades de algum vulcão. Logo após, a talhavam no mesmo lugar onde ela fora encontrada. Esta situação já é estranha por si só. Enfim, uma vez terminada a estátua, eles tinham que transferi-la para o buraco que desde o princípio cavaram para ela. Mas se este se encontrasse exageradamente longe para poder erguê-la e levá-la, como fariam isso? Eis a grande incógnita. Como puderam mover uma estátua de 3 metros de altura? Procurou-se uma explicação para esta pergunta e surgiram múltiplas teorias. No entanto, ainda não encontraram nenhuma que fosse totalmente correta. Por isso, este segue sendo o grande mistério. 1. O chifre de um Triceratops. O que realmente aconteceu com os dinossauros? Em maio de 2012, o mundo foi surpreendido com a descoberta de um chifre de Triceratops no condado de Dawson, Montana. E vocês podem perguntar, o que há de tão especial num simples chifre de dinossauro nesse top? Há coisas muito estranhas. Bem, o fato que o torna extraordinário é que este chifre data de uma antiguidade de cerca de 33.500 anos, desafiando a posição pública de que os dinossauros se extinguiram há 65 milhões de anos.
O que podemos deduzir é que os humanos podem ter convivido com dinossauros há milhares de anos. Impressionante, não é verdade? E o melhor de tudo é que o chifre do Triceratops não é a única prova que os dinossauros sobreviveram à extinção, mas que também houve achados até de tecido mole de dinossauros na China, uma descoberta que colabora com o fato de que a morte dos mesmos não é tão antiga como se pensava. Por isso, este achado impressionante deve ocupar o nosso lindo top e informar toda esta bela família de dementes. Conclusão: termina aqui o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e se divertido muito. Diga-me na caixa de comentários qual foi o post que mais surpreendeu. Para mim, sem dúvida nenhuma, foi o chifre do Triceratops. Quem poderia dizer que os dinossauros já existiam muito depois de 65 milhões de anos? Isso é bem estranho. Bom, inscreva-se agora e ative a campainha para que seja informado quando eu subir outro excelente vídeo. Me siga nas redes sociais e compartilhe esse vídeo para que alcancemos o mundo. Convido a todos para que vejam outros dos meus vídeos, pois publico vídeos todas as semanas. Isso é Dementes! Até a próxima!